Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, um tema que cada vez mais vem sendo cobrado nos concursos das carreiras educacionais, que é o novo Fundeb. Vamos responder questões, vamos pontuar aquilo que é mais importante, aquilo que você precisa saber para gabaritar na sua prova todas as questões desse tema. Então vamos lá? Vem comigo estudar o novo Fundeb. Então vamos, solta a vinheta! Então vamos lá, amoras e amores, para responder as questões que tratam do nosso tema de hoje, que é o novo Fundeb. Mas antes da gente de fato começar com as questões, quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Você vai me encontrar também lá no Instagram. Para você me achar lá, é só você digitar o @Kessia Montezuma. Lembrando que esse é um perfil profissional. Lá também eu posto dicas, respondo questões, disponibilizo materiais e compartilho com vocês um pouco do meu cotidiano como professora efetiva de educação básica, mostrando no dia a dia, no cotidiano, como aquilo que vocês estudam, tanto em conhecimentos pedagógicos, como em legislação educacional, se aplica na prática da sala de aula. Então, é mais uma oportunidade de estarmos juntos compartilhando conhecimentos. Vocês também vão me encontrar no Telegram. Lá você vai me achar com o Pedagogia Total. Lá eu disponibilizo também, da mesma forma, a minha agenda de lives, de aulas que são disponibilizadas aqui no YouTube, materiais. Então, é mais uma oportunidade também de você estar agregando conhecimento através do meu Telegram. E se você chegou hoje aqui, porque o YouTube te indicou o meu canal, de uma pesquisa que você fez de algum tema específico, você pode se inscrever no canal, tá? Não se esquece disso, não. Se inscreve aqui no meu canal no YouTube, Professora Kessia Montezuma, ativa aí o sininho das notificações, porque através disso, você vai ser atualizado sempre que algo novo for postado aqui no canal. E o mais importante, você pode contribuir com o canal compartilhando aí nesse aviãozinho com o maior número de pessoas o meu canal, porque assim você fortalece esse nosso meio de comunicação e eu posso estar levando até você cada vez mais conteúdos de qualidade, com o objetivo de alcançar junto com você aí a sua aprovação, tá bom? Dito isso, então, vamos lá, vamos para as questões de hoje, que vão tratar desse tema que cada vez mais tem se tornado recorrente nos editais das carreiras educacionais, que é o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Vamos tratar e responder questões atualizadas, ou seja, questões somente de 2024, tá bom? Vamos lá, então vamos para a nossa primeira questão, que traz o seguinte enunciado.
Com relação ao novo Fundeb, julgue os itens a seguir. Os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração. E aí, ó, amoras e amores, nossa primeira questão está corretinha. Lembrando que esse novo Fundeb, ele trouxe características específicas que nós vamos aqui pontuar conforme as questões que nós vamos responder. Mas nessa aqui, a gente já traz algo importante em relação a esse novo Fundeb, é que ele permanece sendo um fundo destinado para manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, ok? Isso é bem importante. Ele não vai destinar recursos para a educação privada, tá? Então, você já coloca isso aí na sua mente. É educação básica pública e a valorização dos profissionais da educação. E isso é importante, incluída sua condigna o quê? Remuneração. Então, os recursos que vão estar sendo alocados nesses fundos vão ter por finalidade também a condigna remuneração desses profissionais da educação. Ok? Então, tá tudo bonitinho, tudo certinho, redondinho aqui na nossa primeira questão. Questão de número 2. Os fundos são compostos por 25% das seguintes fontes de receita: imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, e imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA. E aí, amoras e amores, olha, vou já marcando aqui com vocês que essa questão ela está errada, ok? E por que ela está errada? Porque ela trouxe aí um percentual diferente daquele que é estabelecido pela lei, que é a lei 14.000, vou botar aqui para você, inclusive como fonte de informações sobre esse novo Fundeb. A lei o quê? 14.000, a lei federal 14.113 de, olha aqui, 25 de dezembro de 2020. Essa lei é a lei que regulamenta o novo Fundeb. Essa lei traz um percentual de arrecadação que vai compor os recursos desse fundo. E essa lei estabelece que esse percentual vai ser de 20% da arrecadação de impostos, o quê? Estaduais. Além de outros recursos que vão compor essa cesta, ou seja, compor os recursos que vão estar nesses fundos. E aí, por que é importante você se ligar nesses percentuais? Porque ele é um fundo de natureza contábil, então ele vai trazer aí esses percentuais que vão compor
esses fundos, tá? E o que você precisa saber? Esses percentuais. Então, esses fundos não vão ser compostos por 25% de determinados impostos que estão especificados aonde, gente? No artigo 3º dessa lei que acabei de anotar aqui para vocês. Vou colocar aqui direitinho, ó. Artigo 3º de quem? Dessa lei que eu anotei aqui ela para vocês, a Lei 14.113. Lá no artigo 3º, serão discriminados os impostos estaduais que vão compor essa cesta e também parcela desses impostos. E aí, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês bonitinho, porque a minha tela caiu e rapidinho eu vou colocar ela aqui de novo para vocês, tá? Pronto, ó, tá aí, bonitinho. Esse artigo vai trazer as informações desses recursos que vão compor esses fundos, tá? Mas aí o que é muito importante? Você não confundir esses percentuais. E confundir com o quê? Com aqueles recursos que são destinados para manutenção e desenvolvimento da educação. Estabelecidos aonde, pessoal? Lá no artigo 212 da Constituição Federal e também o artigo 69 da LDB. Aqueles recursos para manutenção e desenvolvimento da educação, que são 25% que os estados e o Distrito Federal e os municípios devem destinar para essa manutenção. Então, são percentuais diferentes desse fundo especial que é o Fundeb, tá? Então, não confunde. O Fundeb vai ser composto por 25% de determinados impostos. Lá na Constituição e na LDB, são 25% de impostos e taxas. Então, são configurações distintas com percentuais diferentes. Resumindo, o que você precisa saber em relação ao Fundeb? Que os percentuais não são de 25%, e sim de 20%, e de determinados impostos que estão descritos no artigo 3º, e não de todos os impostos e taxas arrecadados pelos entes federados, que são estados, DF e municípios. Entendido isso? Então, bora para frente, questão de número 3. Os fundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, destinam-se a valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração, e ainda manutenção e desenvolvimento. Letra A, da educação infantil pública? Não. Letra B, da educação básica pública e privada? Também não. Lembrando que educação privada não será alvo dos recursos que são alocados no Fundeb, tá? Falou em educação privada, você vai logo se ligar que não contempla aí o Fundeb, tá? O Fundeb não vai contemplar. Letra C, do ensino fundamental público? Não. E letra D, da educação básica pública? Aí sim, da educação básica pública. Por que, pessoal, que lá na letra A a gente não pode colocar a educação infantil? Por que na letra C nós não podemos marcar o ensino fundamental público? Porque esse fundo se destina
a educação básica. Então, você não pode limitar apenas uma etapa dessa educação, que nós sabemos que as etapas da educação básica são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, quando os itens aqui colocaram a educação infantil e também colocaram o ensino fundamental, deixaram de fora, por exemplo, o ensino médio e as modalidades ofertadas nessa educação básica, que também são atendidas por esse fundo, de fora. Então, tem que trazer aí, conforme está na letra D, educação básica pública, porque aí incluem as etapas e as modalidades a ela atrelada. Belezinha? Tranquilão? Então, bora para frente, nossa questão de número 4. A Lei 14.113/2020 instituiu o novo Fundeb. Para os fins da distribuição dos recursos de que trata essa lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais. Antes da gente ler as alternativas, vamos lá. Esse exclusivamente aqui, está correto. Por quê? Porque ao considerar ou ao trazer aí os critérios de distribuição desses recursos, serão considerados exclusivamente as matrículas o quê? Presenciais. As matrículas à distância, mesmo que a oferta seja de educação básica pública, serão consideradas no cálculo da distribuição? Não, serão sempre consideradas exclusivamente as matrículas o quê? Presenciais. Mas que matrículas presenciais? Vamos lá. Letra A. Realizadas por estados e municípios, independentemente do âmbito de atuação prioritária de cada ente federado? Não, de jeito nenhum. Errado. Vou botar um não aqui. Letra B. Efetivadas em escolas públicas e privadas de educação básica? Também não. Olhe privadas aqui, tá? Esses recursos não vão ser distribuídos para escolas o quê? Privadas. Letra C. Efetivadas conforme os dados apurados no censo escolar, mais o quê? Atualizado. E aí, achamos o gabarito da nossa questão de número 4. Aqui, letra C, ok? Então, para fins de distribuição, sempre serão consideradas as matrículas presenciais efetivadas conforme os dados apurados no censo escolar mais recente. Então, sempre o critério para fazer essa distribuição levará em conta as matrículas presenciais apuradas no censo escolar mais atualizado. Belezinha? Então, bora para frente, nossa questão de número 5. A lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, em seu artigo 1º, instituiu no âmbito de cada estado e do Distrito Federal um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb, de natureza contábil, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal de 1988. Ponto. Lembrando que, deixa eu só reafirmar essa informação, o Fundeb surge do nada ou de forma aleatória? Não, você vai sempre lembrar que o embasamento legal
E a base legal, a legislação que fundamenta a existência do Fundeb é o artigo 212-A da Constituição Federal, tá bom? De acordo com a regulamentação do Fundeb, quem regulamentou? A Lei 14.113. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Os fundos no âmbito de cada estado e do Distrito Federal são compostos por 15% de diferentes fontes de receita. E aí, ó, aqui a gente já vai eliminar como sendo o gabarito. Por quê? Porque o percentual que vai compor esses fundos não é de 15%, pessoal. A lei estabeleceu que vai ser do quê? De 20%. Ó, vou até cortar aqui. Grava isso. Fundeb é 20%. E não é de diferentes fontes de receita, tá? A lei estabeleceu que será de impostos o quê? Estaduais e distrital e de parcela de impostos municipais, ok? Então, não é de diferentes fontes, como pudesse ser de qualquer uma, tá? São estabelecidos aí impostos específicos. Letra B. A distribuição de recursos que compõem os fundos ocorre em função de alunos matriculados nas redes de educação básica pública e privada. Ó, aqui nós também vamos descartar a letra B, porque ela está errada. Ao estabelecer matrículas de alunos de educação básica privada, nós sabemos que privada não vai entrar. Os alunos matriculados na educação básica privada não serão atingidos ou não serão contemplados com os recursos do Fundeb, ok? Letra C. Serão consideradas para a educação especial as matrículas na rede regular de ensino exclusivamente em classes especiais de escolas regulares. Olha aí, gente. Lembra que eu falei que os recursos do Fundeb irão ser destinados para os alunos da educação básica, pública e das modalidades a ela atrelada? A educação especial é uma modalidade que vai ser contemplada também pelos recursos desse Fundeb. Só que aqui na letra D existe um erro e aqui, ó, é exclusivamente. Lembrando sempre que apareceram esses termos, você vai ter uma atenção dobrada, tá? Vai acender o farol e ver se esse termo está sendo utilizado de forma adequada. Nesse caso específico, a letra C ficou errada, porque vai atender os alunos da educação especial na educação básica, sim, mas não aqueles que estão matriculados exclusivamente em em classes especiais de escolas regulares. Não, aqueles alunos que vão estar matriculados, por exemplo, na educação especial, em escolas especiais ou escolas especializadas também vão ser atendidos, tá? E não somente ou exclusivamente em classes especiais de escolas regulares, ok? Então, muito cuidado que as escolas especializadas, as escolas especiais, os centros de ensino especial, eles vão ser contemplados também, tá bom? Então, por isso que a letra C está errada. Letra D. Os recursos oriundos do Fundeb poderão ser aplicados para pagamento de aposentados e pensionistas. Ó, grava isso. Essa letra D aqui também não pode ser o nosso gabarito. Por quê? Ó, porque lembra que
os recursos do Fundeb serão destinados para a remuneração condigna dos profissionais da educação? Sim, mas não os que estão aposentados e nem os pensionistas. Para esses recursos serem destinados aos profissionais da educação, eles devem estar em efetivo exercício. Aonde? Nas escolas. E não aposentados e nem pensionistas desses profissionais, tá? Então, grava isso também, é bem importante. A Lei 14.113 estabelece que esses profissionais, para serem alcançados em uma remuneração condigna, que é uma das finalidades desse fundo, precisam estar em efetivo exercício educacional, ok? Então, só restou para a gente aí a letra E na nossa questão 5. Vamos ver, então? Vamos conferir? O acompanhamento e o controle social dos fundos serão exercidos por conselhos instituídos especificamente para esse fim, sendo que a atuação dos membros dos conselhos dos fundos não é remunerada. E aí, ó, tudo certinho com a letra E. Portanto, o nosso gabarito da questão 5 é a letra E. E aí, ó, deixa eu só complementar essa informação, lembrando que recursos públicos serão sempre alvo de acompanhamento e de controle social, ok? Esse fundo vai ser acompanhado e controlado por conselhos instituídos para esse fim, no âmbito do quê? Das 3 esferas governamentais, ou seja, União, Estados e DF e os municípios. E esses conselhos vão ser formados por membros representativos de diferentes setores. Isso está lá especificado na lei, tá bom? Você vai precisar memorizar todos esses representantes em cada uma dessas esferas? Não necessariamente, tá bom? Mas o que você precisa saber que vai caracterizar esses conselhos? Que os membros que vão pertencer a eles não terão remuneração, tá bom? Eles não serão remunerados, porque eles já recebem as suas remunerações específicas quando eles mesmo eles estando integrando esses conselhos, tá bom? E por ser uma atividade de relevante contexto social, tá? Então, não vou receber remuneração. Então, grava isso. Não receberão remuneração os membros que vão compor os conselhos de acompanhamento e controle dos fundos do Fundeb. Belezinha? Tranquilo? Então, bora seguindo, vamos para frente, vamos para a nossa questão de número 6. A questão de número 6 traz o seguinte enunciado: com relação ao novo Fundeb, julgue os itens a seguir. As mudanças no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb, são fruto da Emenda à Constituição 108 de 2020. Por meio dela, o Fundeb, criado provisoriamente em 2007, passou a ser política de Estado de caráter permanente. Ó, questão 6 está corretíssima. Presta bastante atenção. Eu tinha falado anteriormente, na questão que nós falamos aí sobre o Fundeb, que ele passou aí a ter uma base legal, que é a Constituição Federal de 1988. A Emenda Constitucional número 108 de 2020, entre outras mudanças estabelecidas na Constituição, trouxe o artigo 212-A. Ele foi colocado, ele foi instituído na Constituição Federal. Ele não existia. Então, ele foi colocado lá na Constituição Federal. Esse artigo 212-A
cria um novo Fundeb. Por que ele é considerado novo? Porque antes dele existia o Fundeb de caráter provisório. Ele tinha um tempo específico de criação e de vigência, que terminou em 2020. Então, a partir desse momento que ele deixou de existir em 2020, foi criado um novo fundo. E qual foi a grande novidade? Uma das novidades, mas aí, considerando um avanço significativo em relação ao Fundeb, é que ele passou a ser o quê? De caráter permanente. Então, diferentemente desse fundo que o antecedeu, que era um fundo provisório, que tinha um tempo específico de vigência, ou seja, que foi lá dezembro de 2020, esse novo Fundeb agora não existe um tempo determinado para sua vigência. Ele tem essa vigência indeterminada, ou seja, o seu caráter é permanente, tá? Então, grava isso sempre. Uma das principais características desse novo Fundeb, um dos principais ganhos em relação a esse novo Fundeb é justamente o seu caráter permanente, ou seja, ele não tem um tempo determinado de vigência, ok? Belezinha? Então, bora para frente, amoras e amores. Nossa questão de número 7. O Fundeb é um conjunto de fundos contábeis 27 estaduais e um do Distrito Federal, formado por recursos dos 3 níveis da administração pública e privada do Brasil, para promover o financiamento da educação básica. E essa questão de número 7, ela vai estar errada. E aqui, para o nosso deleite, e aí também para você poderia inclusive escolher quais dos erros você iria identificar, ou ainda você poderia identificar e deveria, identificar os 3 erros constantes aqui nessa questão. Porque são 3 erros. A questão número 7, ela poderia inclusive pedir música no Fantástico, porque ela tem 3 erros, tá? E aí, o primeiro erro é um erro sutil, mas que você precisa estar atento, porque existem 27 fundos no âmbito de estados e do Distrito Federal. Só que são 26 fundos estaduais, porque a Federação Brasileira é constituída por 26 estados membros, ok? São 26 estados e não 27. E o Fundeb é instituído no âmbito de cada um desses estados, ou seja, cada estado federado possui o seu fundo. Então, são 26 fundos estaduais, mais aqui, mais um fundo para o Distrito Federal, que é um ente federado que possui características sui generis, tanto de estados quanto de municípios. Para fins do Fundeb, o Distrito Federal, por possuir prerrogativas constitucionais de estados, ele vai ter que ter seu fundo, tá? Então, são 26 fundos estaduais, mais um fundo relativo ao Distrito Federal,
totalizando o quê? 27 fundos, ok? Lembrando o seguinte, que também é muito importante. Existem fundos para os municípios? Não. Os municípios não possuem fundos, ou seja, eles não têm o seu Fundeb, ok? Então, presta atenção. Os municípios não terão Fundeb para chamar de seu. Os municípios, eles vão contribuir com parcelas específicas dos seus impostos para o Fundeb, ok? Quem vai dizer isso? O artigo 3º da Lei 14.113. Os municípios vão contribuir com parcelas de alguns dos seus impostos próprios, ou seja, parcelas dos impostos municipais. Eles não vão destinar os 20% desses seus impostos. Eles vão contribuir com parcela de seus impostos próprios, ok? E os municípios vão receber recursos do Fundeb, mas eles não têm um fundo para chamar de seu, assim como os 26 estados membros da nossa federação e o Distrito Federal, tá? Então, o primeiro erro foi aqui, fatiando. Aí vem assim, a questão traz, formado por recursos dos 3 níveis da administração pública e privada. Aí vem, formado por recursos dos 3 níveis? Não. A União não vai destinar percentuais específicos para compor a cesta. A União vai complementar recursos para o Fundeb. Vai complementar com percentual específico quando o quê? Quando o quê? Quando os valores mínimos estabelecidos não forem alcançados, tá? Mas ela não vai destinar especificamente recursos ou percentuais dos impostos que ela, como ente federado, retém ou capta aí, né, desses recursos, ok? Então, não vai ter. Então, não são recursos específicos dos 3 níveis da administração pública. E outra coisa, privada. Existem, por um acaso, aí o terceiro erro, existem, por um acaso, níveis de administração privada? Não existe níveis de administração privada. A administração é pública e a iniciativa privada é outra esfera de atuação, que não vai compor recursos que vão ser destinados ao Fundeb. A administração ou as instituições privadas não fazem parte de composição de recursos de Fundeb, tá? Então, são todos esses erros que enfatizam aí que a questão 7 está errada, tá? 3 erros importantes e, como eu falei inicialmente, poderia até pedir música aí no Fantástico, porque são 3 erros consideráveis aí nessa questão de número 7. Bora para a questão de número 8, amoras e amores. São instituições envolvidas na operacionalização do Fundeb, ou seja, fazendo com que o Fundeb de fato se implemente e alcance os objetivos com os quais ele foi instituído. Que desempenham as atribuições? Vamos lá. O INEP, que realiza o censo escolar e disponibilizar dados. Beleza. O INEP faz parte de instituições que vão ser responsáveis por operacionalizar o Fundeb? Ok. Vai ser sim, sabe por quê? Porque o censo escolar, que vai ser mais atualizado, que vai servir de referência para a distribuição desses recursos, né? Ele vai ser instituído, ele vai ser realizado pelo INEP. É o INEP que realiza o censo escolar,
anualmente, tá? Então, o INEP faz parte da operacionalização do Fundeb? Faz sim. Então, aqui tá ok. Os partidos políticos, para dar apoio técnico acerca do fundo aos entes federados, põe. Partidos políticos não são instituições que vão fazer parte da operacionalização do Fundeb. Em nenhum momento, partidos políticos vão entrar para poder operacionalizar esse fundo, ou os fundos, ou o próprio Fundeb. Partidos políticos não vão estar presentes. Aí existe aqui apoio técnico que vai ser oferecido aos entes federados para operacionalização do Fundeb, vai existir apoio técnico sim, mas quem vai oferecer esse apoio técnico não são os partidos políticos, e sim o Ministério da Educação. Cabe ao Ministério da Educação oferecer apoio técnico, tá? Então, partidos políticos não vão estar presentes. Diante disso, eu já posso com toda certeza marcar que a questão 8 ela tá errada, tá bom? Porque trouxe aí partidos políticos. Nós teremos o Ministério da Economia como sendo uma instituição envolvida na operacionalização do Fundeb? Sim, nós teremos, porque o Ministério da Economia, ele vai participar do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo? Vai. Só que aqui, existe outro erro importante. O Ministério da Economia vai fazer parte? Vai, mas não em âmbito de município. Porque o Ministério da Economia, ele é de âmbito quê? Federal e não municipal, tá bom? Então, esse outro erro aqui, porque atribuiu ao Ministério da Economia atuação em âmbito municipal e não vai ser. Vai ser em âmbito federal. O Banco do Brasil vai estar presente na operacionalização do Fundeb? Vai. Mas ele vai estar presente para distribuir recursos e manter contas específicas do fundo de governadores e prefeitos? Ele vai, mas não de prefeitos. Sabe por quê? Porque o município, ele não possui fundo. Ele recebe recursos do fundo. Ele contribui para recursos que vão compor o fundo, mas ele não possui um fundo seu. Ele não possui um fundo para chamar de seu, como eu havia dito anteriormente, tá bom, meus amores e minhas amoras? Então, cuidado aí. Então, trouxemos aí, apontamos especificamente para vocês os erros dessa questão, que também tem erros aqui muito específicos e, portanto, a questão número 8, ela está errada. Bora para a questão de número 9. A contribuição da União neste novo Fundeb sofrerá um aumento gradativo até atingir o percentual de 29% dos recursos que formarão o fundo em 2026. Passará de 10% do modelo do extinto Fundeb, cuja vigência se encerrou em 31/12/2020, para 12% em 2021, em seguida para 15% em 2022, 17% em 2023, 19% em 2024, 21% em 2025, até alcançar 29% em 2026. E aí, isso aqui poderia te causar uma certa aflição. Tipo assim, meu Deus, eu não memorizei quais são os percentuais que serão gradativamente ampliados para a contribuição da União em forma de complementação.
Lembrando que a União, ela vai participar do Fundeb com recursos de complementação, ok? E a Lei 14.113 estabelece um percentual que a União deve complementar aos recursos do Fundeb. E essa complementação não é de 29%. Ela será de quantos por cento? 23%. Essa complementação. A lei vai estabelecer, e aí eu sempre costumo falar, e se você quiser, inclusive, se aprofundar no Fundeb, você pode procurar aqui no canal um vídeo específico que eu tratei do Fundeb, ok? Então, a União vai complementar os recursos do fundo com 23%, sendo que a União, sendo o ente federado que mais arrecada recursos, na mesma proporção, ela é a mão de vaca, a canguinha. Então, quando da instituição desse novo Fundeb pela Lei 14.113, a União disse assim, olha, eu vou ter que complementar esse fundo com 23% de recursos próprios, certo? De arrecadação própria. Porém, isso vai ser muito pesado para mim. E aí, o que o legislador estabeleceu? Beleza, canguinha, mão de vaca, União, canguinha, mão de vaca, você é a que mais arrecada, mas também reclama. Então, vou fazer o seguinte, essa complementação sua dada ao fundo, ela vai ser feita de forma gradual, ok? Então, no ano de 2021, você vai complementar os fundos com 12%. Em 2022, você complementa com 15%. Em 2017, você vai completar, ou em 2023, você vai complementar com 17%. E em 2024, você complementa com 19%. Em 2025, você complementa com 21%. E em 2026, você fecha aí o seu percentual de complementação ao fundo com 23%. E não com 29%, ok, gente? Então, ó, a complementação que a União vai dar ao fundo será de 23%, alcançando esse percentual plenamente em 2026, ok? Então, assim, qual foi o erro, então? Vou já colocar aqui que essa questão 9 está errada. Em trazer o percentual que a União irá complementar de recursos a esse fundo, tá bom? Então, a União vai complementar 23%, gradualmente da forma que está aqui. E se você, inclusive, quiser fazer aí essa prova dos 9, é só você ir somando esses percentuais, tá bom? Que aí vai chegar nesse valor aí em 2026. 23%, tá bom? Não é que vai somar esses valores, não, porque se você somar, obviamente que vai dar muito mais do que 23%. Se você já colocar logo aqui 12 mais 15, né? Já dá aí 27. Não é isso você somar, é você entender que para chegar nesses 23% serão dados percentuais a cada ano, até chegar em 23 e não em 29. Tá bom, gente? Então, muita atenção. A complementação que a União vai dar ao fundo será de 23% e não 29%, como a questão trouxe aqui. Tendo essa complementação feita de forma gradativa até chegar a esse percentual, ok?
Belezinha? Então, bora para frente. Vamos para a nossa questão de número 10. Com relação ao novo Fundeb, julgue os itens a seguir. O Fundeb se tornou parte da Constituição brasileira e tem prazo de vigência até 2026. Olha aí, questão errada, tá? O novo Fundeb passou a ser parte da Constituição brasileira? Sim, isso foi um ganho incrível. E quem estabeleceu isso? Dizendo que ele passou a ser uma política de Estado e não de governo. A emenda constitucional número 108, ok? Essa emenda constitucional número 108 de 2020, ela instituiu na Constituição Federal o artigo 212-A, que prevê a existência do Fundeb. E qual foi o grande ganho? Além do Fundeb se tornar uma política pública de Estado, qual foi um dos grandes ganhos? E ele não tem mais um prazo de vigência, como a questão aqui afirmou, que seria o ano de 2026. Não, o novo Fundeb passou a ter um caráter permanente, ou seja, ele não tem um prazo definido de vigência, tá? Ele passou a ter um caráter o quê? Permanente. Portanto, essa questão está errada ao afirmar que a vigência dele vai ser de 2026, tá bom? Então, grava isso. Qual é a base legal do novo Fundeb? Artigo 212-A da Constituição, instituído pela emenda constitucional número 108. Qual é uma das principais características desse novo Fundeb? O seu caráter, o quê? Permanente, tá bom? Vamos lá, questão 11. Os municípios têm a obrigação de aplicar 50% do valor da complementação, ou seja, aquela complementação do Fundeb na educação infantil da rede de ensino beneficiada. Aqui, eu vou fatiar e vou trazer para vocês essa informação, que ela é e está verdadeira. Opa, deixa eu só voltar para cá, para eu poder fechar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Acabou aparecendo essa nota aqui e eu não quero esta nota. Ela não vai sair daqui da minha pasta. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Pronto. Removi a nota. Eu não quero nota. Tá removida aqui. Então, voltando aqui para a nossa questão, tá? Questão número 11. A complementação que a União vai dar ao fundo, ela vai se chamar, essa complementação, pode ser, né? A União vai complementar o fundo com 23%, ok? Presta bastante atenção. Uma dessas complementações vão estar destinadas à educação infantil. E num percentual, é isso que a questão está dizendo aqui, de 50%. Então, quando o município receber essa complementação, 50% do valor dela será para a educação infantil. Obrigatoriamente vai ser para a educação infantil. Aí vem dizendo assim, obedecendo ao parâmetro indicador de vulnerabilidade socioeconômica
dessa população, ok? Desse município. E aí, essa questão, ela vai estar errada. E aí eu vou te explicar por quê. Porque como essa destinação da complementação tem que ser 50% dela para a educação infantil, serão 2 os parâmetros que vão indicar essa utilização. O primeiro parâmetro, parâmetro indicador, vai ser o parâmetro do quê? Do déficit de cobertura. Vou colocar aqui para vocês. O primeiro é o parâmetro de déficit. Déficit. Vou colocar aqui bonitinho aqui para você. Ó. Déficit de cobertura. E o segundo parâmetro é o que a questão trouxe, que é o parâmetro da vulnerabilidade socioeconômica dessa população. Então, essa questão, ela passou a estar errada porque ela trouxe um parâmetro. E, obrigatoriamente, são esses 2. Então, quando a questão deixou de fora o parâmetro do déficit de cobertura dessa educação infantil, deixou a questão errada. Então, grava isso. Nesse caso específico aqui, embora não tenha tido nenhum termo afirmando que só é esse, ou deixando a entender que ele é o único, aqui nesse caso específico, precisaria obrigatoriamente aparecer os 2 parâmetros indicadores. Que são, repetindo, eu até coloquei aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui, que essa letra ficou feinha. É déficit de ter mudo, tá? Déficit de cobertura e o indicador de vulnerabilidade socioeconômica da população. Belezinha? Tranquilão? Bora para frente? Vamos para nossa questão de número 12. Foi instituída nova forma de complementação da União ao Fundeb. Calculada de acordo com o número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública, olha aí, presencial. Observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno. E aí, meus amores e minhas amoras, essa questão tá correta. Aí veio assim, ó, VAF, VAT e VAR. E essa é uma das informações mais importantes quando a gente tratar da complementação da União ao Fundeb. Por que isso ela se torna aqui nova forma de complementação? Porque o antigo Fundeb, que vigorou até dezembro de 2020, ele trazia uma complementação para a União de 10%, ok? A União ia complementar esse fundo com 10% dos seus recursos próprios ou da arrecadação própria dos seus impostos, ok? Era 10%. Considerando aí, e aí é uma fala pessoal, considerando aí que a União é o ente federado que mais arrecada, 10% era uma contribuição irrisória para esse fundo, uma vez que estados DF contribuíam com 20% da receita de determinados impostos. Ou seja, o ente que mais arrecadava era o que menos contribuía. A partir desse novo DEB, a União passou a contribuir com o fundo em 23%.
que nós já vimos que esse valor vai ser atingido plenamente lá em 2026, ok? Ou seja, nesse momento atual desse vídeo, daqui a 2 anos, ok? Essa complementação da União, ela passou a ser distribuída em 3 parcelas diferentes, ok? Ó, deixa eu só colocar de novo aqui para vocês a minha tela. Ela caiu aqui, rapidinho ela vai aparecer de novo aqui para vocês, tá? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês a minha tela. Pronto, ó, tá aí aparecendo para vocês bonitinho. Presta atenção. Essa complementação da União, ela vai estar distribuída em 3 parcelas diferentes. Ok? Isso é a inovação em relação à complementação da União. A primeira parcela vai se chamar, essa que está aí ó, no parêntese da questão, VAF, Valor Aluno Ano Final. Essa parcela vai ser de 10%. Quando lá o referencial nacional for definido, tanto Estado, DF, município não atingirem, a União vai lá e complementa esse valor aluno ano final com 10% dos recursos que ela vai destinar para o fundo, ok? Nós vamos ter uma nova parcela, porque essa parcela VAP de 10%, ela permaneceu, ok? Qual é a novidade? A chamada parcela VAT, que é a parcela Valor Aluno Ano Total. Essa parcela é de 10,5%. Então, quando não for atingido o valor de referência anual definido nacionalmente, a União vai lá e vai complementar esse valor aluno ano total no valor percentual de 10,5%. Ok? Essa parcela é uma novidade, por isso que o enunciado diz que tem uma nova forma de complementação. Essa parcela passou a compor aí a complementação da União. E a última parcela é a chamada VAR, Valor Aluno Ano, o quê? Resultado. E se você for lá no meu vídeo que está disponível aqui no canal, essa parcela é uma parcela de incentivo às redes públicas que ofertam a educação básica para alcançarem aí esse valor de 2,5%. Caso essas redes de ensino atinjam aí os referenciais. Se atingir lá os condicionantes estabelecidos pela lei, ela recebe um incentivo de 2,5% dessa parcela VAR, que é o valor aluno ano resultado. Ou seja, é algo que veio para incentivar as redes de educação básica a alcançarem valores e parâmetros que vão contribuir com a qualidade da educação pública. Então, ela trouxe aí. Somando essas 3 parcelas, chega-se a esse percentual de 23%, que é a complementação da União, ok? Então, ó, tudo certinho aqui, bonitinho, na nossa questão de número 12. Então, você precisa, inclusive, para algumas questões de prova, memorizar quais são essas 3 parcelas que compõem a nova configuração da complementação da União, que é de 23%, e quais são os valores percentuais que cada uma dessas parcelas vai complementar
aí em relação à união, ok? Tudo certinho então? Então tá tudo bonitinho na questão 12. Eu ainda trouxe para vocês quais são os valores referentes a essa nova forma de complementação da união em relação a essas 3 parcelas. Belezinha? E aí, amoras e amores, ó, finalizamos a nossa aula de hoje, o nosso vídeo que tratou do Fundeb. Respondemos aí um total de 12 questões, pontuando já em 2024, ou seja, questões atualizadas de diferentes bancas, levando até você como que esse tema é cobrado, tá bom? Então, ó, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Lembrando que se esse vídeo foi importante para você, se ele contribuiu de forma relevante na sua preparação, não deixe de dar o seu like, de clicar nesse aviãozinho e compartilhar o nosso vídeo com o maior número de pessoas possíveis, porque dessa forma você vai estar aí fortalecendo o nosso canal. E eu vou poder levar cada vez mais até você um conteúdo relevante, porque o meu objetivo aqui é contribuir com a sua aprovação, tá bom? Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Bons estudos e até mais!